Boa tarde. Vou falar sobre mais um dos poetas da terceira geração romântica, que foi a geração condoreira ou geração social. Castro Alves. Castro Alves nasceu no ano de 1847 e faleceu no ano de 1871 e foi um poeta brasileiro, representante da terceira geração romântica no Brasil. O poeta, conhecido como o poeta dos escravos, expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais do seu tempo, ou seja, à escravidão, aos maus tratos que os homens negros sofriam através dos homens brancos, dos senhores de terra. É patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Hinos do Equador, que alçaram a posição de maior entre os seus contemporâneos, bem como versos. Vários versos. Um dos poemas de Castro Alves. Então, por entre a folhagem, ao passarinho selvagem, a rosa assim respondeu: cala-te, bardo dos bosques. Ai, não troque os quiosques pela cúpula do céu. Tu não sabes que delírios sofrem as rosas e os lírios nesta dourada prisão, sem falar com as violetas, sem beijar as borboletas, sem as auras do sertão. Então, este é um pouco do Castro Alves, deste renomado poeta, importante poeta, conhecido como poeta dos escravos, poeta que lutou pela libertação dos escravos, que era contra a escravidão no Brasil. Então, além dessas belas poesias, ele tinha uma bela alma, uma alma sem preconceitos, uma alma que acreditava que todos eram iguais, né? Independente de cor, raça, credo, religião. Nesse caso, a cor da pele, claro. Esse é o detalhe mais importante da vida dele naquela época. E ele fez aí todos esses... Começou sua produção maior aos 16 anos de idade. Essa é uma curiosidade sobre os poetas, da geração romântica. Eles começavam a escrever muito jovens. Alguns morriam jovens, mas com 20 anos já tinham escrito bastante poemas, até um livro de poemas. E seus versos de Os Escravos foram iniciados aos 17 anos, em 1865, com ampla divulgação no país, onde eram publicados nos jornais e declamados, ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição da escravatura. Então, pensem na importância do romantismo enquanto estilo de época no Brasil. Uma geração que libertou, ajudou, teve grande poder na libertação dos escravos, ao exterminar esse comportamento vil de alguns senhores de terras, da maioria dos senhores de terra, por assim dizer. José de Alencar, outro romancista brasileiro, também da geração romântica, disse dele, quando ainda em vida, que palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade. Essa alma que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos. Então, finalizando, Castro Alves, poeta dos escravos, grande cidadão brasileiro, tudo bem? E que foi o poeta que ajudou na libertação dos escravos. Então essa aí seria uma live aí só sobre porque eu falei anteriormente sobre Souza Andrade, outro poeta também que lutou pelo social, né, pela libertação dos escravos, mas o grande destaque nessa área aí foi Castro Alves. Boa tarde.